Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre sua vida e família. Pela misericórdia de Deus, estamos dando início ao nosso momento de reflexão. Deus abençoe sua vida por sua participação e também por sua inscrição em nosso canal Sementes da Graça. Pedimos seu apoio, curtindo, comentando e compartilhando com seus contatos. Hoje vamos ler e meditar nos versos 15 ao 17 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Dedique esse tempo ao Senhor e acompanhe comigo as palavras desse texto que nos dizem assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Reconhecendo o principal. A maturidade tem efeitos impressionantes na vida do ser humano. Uma dádiva, na maioria das vezes tardia, mas sempre com um resultado eficaz. Entre as cartas, chamadas de pastorais, escritas pelo apóstolo Paulo, temos duas delas enviadas a um jovem pastor chamado Timóteo, que foi separado ao ministério pela bênção de Deus através do evangelho pregado por Paulo. Por mais que o apóstolo não soubesse quando seria sua partida, é possível contemplar, em alguns trechos de suas cartas, um tom de despedida. São cartas de despedida para discípulos que estavam iniciando a jornada. Deus havia confiado ao apóstolo sua palavra. E Paulo, com muito sofrimento, se esforçou para cumprir sua missão, inclusive tendo consciência da brevidade da vida e da importância de semear a mensagem do Evangelho, procurou formar discípulos para o Senhor que dessem sequência ao trabalho iniciado, e entre eles está o jovem Timóteo, que foi destinatário original dessa carta que consta do texto que lemos. Deus também havia concedido a Paulo, além da capacidade de expor o texto com riquezas de detalhes, a condição de resumir a mensagem de forma que pontos principais estivessem presentes. E nesses versos que lemos, temos uma amostra desse dom recebido do Senhor. Ele prepara o seu, como gostava de dizer, filho na fé, para um entendimento direto acerca do propósito da encarnação do Senhor, escrevendo que a frase que ele diria seria uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Fiel, pois mostra o nível de comprometimento de Deus com a obra de salvação. A encarnação de Jesus evidencia a fidelidade de Deus.
E continua dizendo que todos devem aceitar, pois a palavra por ele pregada e agora apresentada de forma resumida é digna. Em forma de legado, Paulo abençoa Timóteo com uma síntese do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na frase, ele apresenta 3 verdades fundamentais onde ele construiu a obra de Deus em sua vida. Em primeiro lugar, Paulo diz que Cristo Jesus veio ao mundo. A vinda do Senhor nos revela que a humanidade não foi esquecida pelo Criador. A oportunidade de salvação havia chegado. Saulo, como era conhecido anteriormente, como um judeu formado através dos ensinos dos rabinos, aprendeu que o Messias viria. No início, não acreditou na pregação dos apóstolos, mas, no auge da sua perseguição contra os discípulos do Senhor, Cristo Jesus veio até ele, se colocou entre a ignorância de Saulo e a tragédia sobre os discípulos na cidade de Damasco. Por mais que Saulo estivesse num caminho contrário à vontade de Deus, o Senhor não havia esquecido daquele homem. Deus se importa com pessoas, e só Ele tem o poder de transformar um perseguidor em um missionário. Para muitos, essa frase, que Cristo veio ao mundo, pode conotar algo distante, genérico, mas a experiência do apóstolo mostra que Deus está interessado em salvar os indivíduos. A segunda verdade, no resumo do apóstolo, é com respeito ao motivo da vinda do Senhor. Pelo estado da humanidade, era mais compreensivo que Deus preferisse se afastar dos pecadores. Mas, sem sua vinda, não haveria salvação. O apóstolo escreveu que a vinda do Senhor foi para salvar. E é de se observar que essa obra de Deus foi feita quando ainda a humanidade estava em caminho oposto ao de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Durante sua perseguição contra a Igreja de Deus, ele nem imaginava que, na verdade, ele precisava ser salvo. Na vinda do Senhor, Deus estava fazendo o que nenhum de nós poderia fazer. Através do sacrifício de Jesus, todos podem ser salvos no amor de Deus. Mas a experiência de viver um texto tem o poder da confirmação da obra de Deus em nós. Assim, quando o apóstolo menciona a razão da vinda do Senhor, ele se vê entre os que foram beneficiados como o principal dos pecadores. Se olharmos para a história da humanidade, encontraremos muitas outras figuras que talvez merecessem tal título. Mas nessas palavras, o apóstolo não está comparando pecados, e sim maravilhado com a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Está reconhecendo, olhando para seu passado, que não merecia a graça do Senhor e de que a paciência de Deus o conduziu até um encontro real e transformador em sua vida. Paulo viu em si, mediante a misericórdia e longanimidade de Cristo, que a missão de sua vida seria se tornar um exemplo para todos os que haviam de crer na palavra do Senhor. Ao chegar a essa conclusão, suas palavras o conduziram, inevitavelmente, a glorificar o Senhor.
Aquele que se autodenominou o principal dos pecadores havia encontrado o Rei dos séculos, o imortal, invisível, o único Deus sábio, e declarou: a ele seja honra e glória para todos sempre. Amém. A vinda de Jesus Cristo teve seu lugar na história, mas ele também permanece vindo ao encontro dos pecadores. Pois Cristo não é o Rei do passado, mas sim o Rei dos séculos. Esse encontro continua acontecendo. E sempre que um de nós nos deparamos com a misericórdia e a paciência de Deus, não tem como não olhar para nós mesmos e, assim como o apóstolo, nos enxergarmos como principais entre os pecadores. Não baseados na culpa, pois a salvação operada pelo Senhor nos isenta desse peso, exceto, claro, para aqueles que ainda não tiveram tal encontro, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, olharmos para nós, não por causa da culpa, mas maravilhados com o grande amor de Deus em nosso favor. O amor de Deus nos constrange e sua fidelidade nos comove. Quando olhamos para nós e nos enxergamos como esse principal que foi transformado, conseguimos entender e reconhecer o que se tornou o principal a ser feito através da nossa vida e testemunho, que é sermos exemplo para os que hão de crer em Jesus Cristo para a vida eterna. A principal missão de um discípulo é gerar filhos na fé para a glória de Deus Pai. Reconheça Cristo como o principal em sua vida. Se reconheça não como o melhor, mas, assim como declarou o apóstolo, se reconheça como o principal alvo do amor e da paciência de Deus. Assim, você reconhecerá que o principal a ser feito através de sua vida é ser exemplo dessa misericórdia e da longanimidade do Senhor. Isso para aqueles que também precisam experimentar um encontro real e transformador com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cristo veio por nossa causa, e a sua causa se tornou a nossa missão. Encerramos assim o nosso devocional de hoje. A misericórdia de Deus nos mostra qual a principal missão a ser realizada: ser um exemplo visível da vinda e da salvação realizada através da cruz do Senhor. Não esqueça de compartilhar essa semente e que nosso Senhor te abençoe. E com a permissão de Deus, nos encontraremos novamente para meditar em sua palavra. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém.